Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast e hoje trouxemos um convidado especial para vocês. Vamos trazer um tema muito bacana. Mas antes, gostaria de fazer uma leitura para dar início em nosso podcast. Mateus 6,33, a parte A. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Pessoal, estou aqui com ele, nosso querido e amado engenheiro Guilherme. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos aí bem-vindos. Agradecemos aí a todos estarem assistindo, quem está curtindo bastante o nosso podcast aí. Não esqueça de compartilhar, de seguir a gente, tá? No YouTube também. Então, agradeço aí a todos, tá bom? Deixem seu like. Estamos aqui também, pessoal, com o engenheiro Matheus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais um podcast aí, um prazer em recebê-los e vamos para mais um aí. E agora, vamos lá, vou revelar o nosso convidado. Estou aqui com ele, Bispo Paulo. Ele também é nosso líder espiritual e é responsável da comunidade Templo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, seja muito bem-vindo e é uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Graça e paz, boa tarde a todos. A pessoa do Anjo, quero agradecer a mesa aqui nessa tarde, né? Obrigado. E que também agradecer a todos que estão aí conosco, que isso seja de bom aproveito na vida de cada um. Espero somar com vocês aqui e com todos que estão nos assistindo. E vai ser muito bem-vindo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certeza. Pessoal, o tema que a gente vai trazer hoje, ele é muito bacana e eu tenho certeza que vai acrescentar muita coisa na vida de vocês. Vamos falar hoje sobre Salomão. Bispo, gostaria que você fizesse uma introdução, um resumo da história de vida. Quem foi Salomão? De onde que veio Salomão antes dele existir mesmo? Como é que foi? Por favor. Ok, vamos lá. Salomão. Salomão, ele filho do rei Davi, né? E filho de Betseba. Então, o que acontece? Davi, ele fez uma promessa para sua mulher, Betseba, que Davi seria o seu sucessor, já na sua velhice, na beira da morte. E assim, então, se cumpriu na vida de Salomão. E um detalhe, Ângelo, pessoal aqui da mesa, que estão nos assistindo, o detalhe importante é que quando nós falamos de um rei, né, pensamos logo numa pessoa madura, uma pessoa preparada. E para surpresa nossa, né, Salomão, ele foi convocado para esse desafio na vida dele com apenas 12 anos de idade. Então, e aí começa a história de Salomão por um chamado. Na verdade, por uma escolha do pai, né, Davi optou que ele não era o primogênito, mas essa foi uma escolha, uma promessa de rei Davi para com sua esposa e designado na vida de Salomão. Bacana. Pode? Vamos lá. Eu acho que fica muitas dúvidas aí, muitas pessoas Com certeza. Nem conhecem, né, da palavra. É muito interessante estar sempre buscando, porque o que eu tenho aí como base e venho prestigiando muito na minha vida, todos nós, né, na vida da empresa aí, de todas as conquistas, é que de ter o apoio na palavra, isso sempre vai trazer muito resultado, né? Então, como é muito conhecido a parte de Salomão, né, Provérbios, e traz todas as respostas, como em tudo na vida traz a resposta dentro da Bíblia, né? Com certeza. Então, eu acho que vendo um pouco mais do mundo dos negócios, Bispo, o que você tem a falar sobre Salomão? Suas riquezas, suas conquistas, toda a sua trajetória aí. Legal, muito interessante a sua colocação, a sua pergunta. Hoje nós vivemos num mundo de facilidades, né? Hoje nós temos tudo que nós queremos, nós temos informações, a questões de segundo, basta apenas acessar aí uma internet e nós temos acesso. Algo muito interessante sobre Salomão é que se nós olharmos há 3.000 anos atrás, né? Por exemplo, 3.000 anos atrás nós falamos de um homem que ele fazia exportação de grãos. O homem já lidava com comércio internacional, né? Na época 70 nações, mas era um homem que já tinha o negócio. Como nós podemos falar de 3.000 anos atrás, de um primeiro minerador. Ele explorava o minério. Top. Um homem que tinha 4.000 estábulos
para os seus cavalos, enfim. Então, Salomão, ele sempre foi muito empreendedor em tudo que ele fez, né? E foi feita uma pesquisa e muito interessante, que se você pegar a riqueza, eu não sei, eu poderia até ter visto isso, mas é interessante que hoje o homem mais rico que nós podemos falar no mundo, não sei qual seria esse montante. Bilhões. Eu acho que Bilhões. chegou na casa do trilhão, se eu não me engano. Não sei. Não, acho que que não. hoje em dia não. Hoje Acho em que dia não. Acho que não. Muito, era né? Elon Musk, né, o homem mais rico, mas agora parece que tem um que passou ele, né? Não é mais Elon Musk. Mas Ele gastou um pouquinho de dinheiro, né? gastou. Mas se Um nós foguete falássemos aí. de 3 Deixa mil eu anos pesquisar atrás, isso se eu já. falasse Vamos ver de que 1 agora milhão em fiquei 3 mil anos atrás, para mim já seria muito dinheiro. Com certeza. E quanto que ele tinha 3 mil anos atrás? Então, foi feita essa pesquisa que o que ele levantou em patrimônio seria 2 trilhões de dólares. É imaginável. tanto Não, dinheiro. Não é um trilhão. Não. Não tá na casa do Ele exato. conseguiu bater Você duas conseguiu vezes bater a duas sequência. vezes a Nós podemos, sequência. eu não sei qual seria a renda per capita do nosso país. Eu não sei quanto chega. Ah, mas não Vai, chega. muito Não, bem. É, Ó, Nada eu disso. acabei de pesquisar aqui, né? Atualmente, o homem mais rico do mundo é o americano Jeff Bezos. Fundador e CEO da empresa Amazon. Ah, É conhecido, né? aham. cara. Então é isso, E cara. tá escrito quantos Tem o valor da... tem o valor? Caramba, deixa eu tentar achar aqui. Abre ali embaixo. Vou ter que... Mas tem aqui já. entre o seus patrimônio 100 da empresa bilhões, é gigantesco. um, 217 bilhões de dólares. Eu acho que é isso. O homem mais rico hoje. Aí Hoje. nós estamos falando de 3 mil 3 anos mil atrás. O cara Fortuna de levantou trilhões. Joga umas Mas 10 vezes mais. de né? dólares. O 10 né? não. Mas, Hoje é, de dólares, né? Então, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Por isso então, da sua riqueza. Exato. O que acontece? O que aconteceu para ele chegar a pedir a Deus isso? Como é que foi Legal, isso? bacana. O que acontece? Quando nós falamos de um rei, nós pensamos exatamente isso, né? Aquela pessoa cheia do conhecimento. Sabemos que ele veio da linhagem de Davi, seu pai, que já era rei. Também foi um homem que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus. Já tinha riquezas. Ele era rei, né? Então ele já tinha Já estabelecido. chegou... É. Filho do dono da empresa. Digamos que ele herdou, né? Mas não era tudo isso Uhum. o que ele constituiu. Com certeza Então o que construiu acontece? muita coisa Perfeito, no exato. pós, né? E ele, no seu chamado com 12 anos, é o que acontece. Então ele sobe na cidade de Edom para falar com Deus. Ele está temente, né? Percebemos que nós estávamos agora, antes aí, batendo um papo sobre os desafios, né? Aí sempre bate aquele medo, aquele receio. Então imagine que uma criança de 12 anos é chamada para governar um povo. É a mesma coisa eu pegar aí uma criança de 12 anos e falar, você vai governar o Brasil. Nós sabemos que o nosso país é muito grande, Sim. né? É imenso. Então, seria assim, qualquer... A pessoa fala, isso é insano, né? Colocar uma criança para... Não podemos... Falei de nível de um país, mas vamos falar de uma cidade. Colocar uma criança para administrar a cidade de Paulínia. Então, e embora muitos até, Uma maturidades, empresa, né? uma Fazem empresa tanta qualquer, besteira, né? né? Digamos aí, né? Enfim, então ele dentro desse temor, ele vindo da linhagem de Davi, temente a Deus, então ele começa a falar com Deus. E a Bíblia relata um anjo, a teofonia de Deus, manifesta sobre a vida dele e dá a escolha para ele, deu a opção para ele. Quantos de nós, digamos aí, vamos falar de um conto aí, encontrasse a lâmpada mágica, 3 pedidos, com certeza todo mundo iria pedir as coisas materiais. Com certeza. Né? Ainda mais falando do tempo que estamos vivendo. Porém, Salomão não, ele pediu a Deus sabedoria. E o Senhor foi muito bondoso com ele. Né? Ele falou, olha, como não pediste riqueza nenhuma, vou lhe conceder sabedoria e riqueza. E não haverá nenhum rei com tanta sabedoria e riqueza igual a você. Aí alguém pode pensar assim comigo, bom, então Deus deu tudo para ele. Não. Deus não deu tudo para ele. Ele herdou uma situação, digamos, ele herdou lá um patrimônio, mas ele conseguiu. Que sem sabedoria para zerar esse patrimônio é muito fácil. Exato. Quantas pessoas que
herdam um patrimônio e questão de meses acabam... Quantos ganham na Mega Sena? Exato. Hoje em E dia. é uma pesquisa que é o máximo que dura pessoas que não sabem administrar, que não têm a sabedoria para lidar com dinheiro, é 5 anos. Acabou tudo, sim. volta na miséria. Jogadores, quantos jogadores Sim. de futebol ganharam dinheiro, hoje estão aí. Músicos. Músicos, estão trabalhando isso então mesmo. é isso, a sabedoria é tudo, esse é princípio, né? Eu acho que até eu estava comentando, concluindo acho, uma frase que eu mentalizei aqui. Sim. É muito mais fácil uma pessoa sábia chegar do 0 a 1 milhão, mas também acho que é mais fácil ainda uma pessoa que não tem a sabedoria chegar do 1 milhão ao 0. Com certeza. Entendeu? Acho que é mais rápido ainda. Exatamente. Como aqui nós estamos falando de uma questão dos empreendedores, levar mais isso para um lado profissional da área, mas nós temos que entender que em Provérbios nós vamos encontrar sabedoria para tudo. Para Sim. tudo. Nem só Inclusive, pra riqueza, um dos dinheiro. livros que eu li, o Ângelo também, é assim, por exemplo, você pegar um cara que... Vamos imaginar então que esses 2 trilhões está na mão de um de nós aqui. Somos casados. Automaticamente, nossa esposa tem 50%. Sim. Pô, você quer perder metade do que você construiu? Separa. Vai num divórcio. Já começa aí. Já Rápido, vai num divórcio. Primeiro ponto. Entendeu? Você já vai perder metade do que você tem de cara, assim, ó. Uhum. Então, a sabedoria que a gente fala sobre a questão de Salomão, o homem mais sábio, e não vai existir o outro, porque isso foi uma promessa de Deus, podendo trabalhar em várias áreas. Sim. Então, as pessoas têm que entender que, entrando aqui para uma questão, que a gente tem que saber que tem Deus, família. Sim. Família é a maior herança, e Deus fala que os filhos são herança. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante para todos nós é, antes de qualquer coisa, sempre olhar para a família. Isso é algo muito importante, Sim, é algo sim. que a gente também aprende sobre a vida de Salomão. Né? Um homem que se aventurou, 1000 concubinas e tudo mais, e foi isso que, enfim, vamos devagarzinho, a gente vai chegar lá. Vamos Né? colocando a história aí no caminho. Acho que para dar uma descontraída, Matheus, com 1 trilhão, o que você faria? Não tem nada pra fazer, né? Com um trilhão. Vamos deixar na metade, 500 bilhões. Ó, se você falar que 1/3 do que ele tinha já não chega ao que o homem mais rico hoje atualmente tem, dá? Exatamente. Vamos fazer assim, 1/10. Ai, Tá Se a gente muito... pegar... Não, comprava uma Ferrari? umas 3, né? Uma pra cada dia da semana. tá bom. Uma de cada cor? Porque, por exemplo, você com um dinheiro desse, exatamente, você precisa comprar o quê? Não tem o que Você fazer. não precisa comprar, né? Você pode viver só. Zerou. É só viver. Fala, todo Zerou. dia eu vou morar numa casa. E ainda você mora... Não vou você nem mora ter a em- casa, mas... Todo dia eu vou alugar uma casa, eu quero alugar por um dia, eu vou morar onde eu quero. Entendeu? Você E assim consegue... vai. Pode desligar aí. Aqui ao vivo, Se Se for importante, Deus, pode atender, tá? Se não for, deixa quieto. Quiser Ajuda atender aí. ao vivo, a gente vê. Ô, Bis, mas eu Aprendeu queria- fácil, hein, Gui? Acho que é uma pergunta muito difícil, né, cara? É. Difícil, Foi. muito Essa grande. frase veio de você. Por Deus, atende. Senão, não. Nesse momento, não. Bom, Bis, voltando pro difícil. assunto aí de Salomão, passa pra gente aí uma passagenzinha dele que consiga linkar pro pessoal aí que nos assiste em relação aí à parte empreendedora dos negócios, o que ele pregava para ser tão diferente, ter atingido tanto que ele atingiu. Passa pra gente algo do tipo aí pro pessoal também. Também, se tiver passagens para ler, que traga isso também, pode falar que a gente Legal, está aqui vai para já. poder Legal. abrir. Aqui respondendo o que o Matheus me falou, é algo que chama muita atenção, que muito é comentado dentro daqueles que conhecem de fato a questão de Salomão, que se destaca na sua sabedoria, e eu vou até exemplificar aqui. Você imagine 2 mães brigando por um único filho. Né? Então a história vai dizer que elas tiveram filhos, digamos, vamos exemplificar aqui, tiveram filhos no mesmo dia, e uma mãe perde seu filho, um morre. E vai diante do rei para que eles estão brigando. É meu filho, não é meu filho, não é meu filho. Ele chega diante de Salomão. E Salomão tem que decidir para quem eu vou dar esse filho.
e seria algo difícil para nós, na nossa sabedoria tão limitada, né? Embora nós temos que entender que a Bíblia me fala que aquele que tem falta de sabedoria pede, que de graça Deus dá. Então nós temos que saber que Deus dá sabedoria, né? Salomão, ele é extraordinário. Não tem como a gente hoje comparar um homem à sabedoria de Salomão. Aí eu mesmo, se me colocasse numa situação dessa, eu falava, vocês duas, tira par ou ímpar aí. Leva no Já, programa do Ratinho, né? Faz o Leva no DNA. Ratinho. O Tinha o Ratinho ainda. Isso. Hoje seria mais fácil, faz o DNA, né? Mas aí até vir o DNA, eu vou deixar aqui no palácio guardado. Depois do resultado eu entrego a criança. Naquele momento. Mas ele tinha que decidir naquele momento. E aí, né, o cara pega e fala assim, não, tranquilo, não entra num acordo. Ele pega, então, fala, faz o seguinte, corta a criança no meio e dá uma parte para cada mãe, pronto. Você já para Né? na discussão aí. Isso, aí pelo menos para. Aí, de fato, quem se manifesta em favor da vida? A própria mãe. Então, quando uma daquelas fala, não mata, não pode deixar com ela, então ele entendeu, ó, essa aqui de fato é a mãe. Entendeu? Então, isso é um fator fundamental sobre a vida de Salomão. E como já dito antes, né, que há tanto tempo, sem nenhuma facilidade, e um homem que ele foi consultor a 70 nações na época. Todos os reis de outros lugares vinham até Salomão para fazer consultoria com ele. Olha, eu estou com um problema, o que eu devo fazer? E era horrores para ser pago, para ter uma consultoria de Salomão. Era pago as Era consultorias? pago. Era um coach? Então, as pessoas admiravam muito. Então, a fama de Salomão correu pela sua sabedoria em tudo que ele fazia. Então, agora, é que nem nós falamos, o pai de Davi foi um homem que guerreou, que defendeu o povo. Salomão governou. Sim. Bacana, bispo. E quais ensinamentos que você pode estar passando de Salomão pra gente, para os nossos telespectadores aí? Legal. Eu até deixei preparado aqui 8 ensinamentos que nós podemos aprender, né, até o nosso público aí, nessa tarde aí, que pode aprender conosco. Mas para isso eu vou precisar de ajuda de alguém. Para alguém que possa estar lendo aí, porque vocês que, né, já estão lá comigo lá, sabem que tudo que eu coloco são meus achismos. Né? Eu posso vir aqui e falar tudo que eu penso e acho sem nenhum segmento bíblico. Então eu quero estar alicerçado isso dentro da palavra, por isso eu faço questão que seja lido, para que né, até mesmo quem está aqui nos acompanhando possa aí pegar sua Bíblia, possa acompanhar ou depois estudar. Exato. É como eu e o Ângelo que lemos o livro, né, nós já sabemos disso, e eu deixo aqui até um desafio para você que está nos ouvindo essa tarde aí, vocês que estão aqui, leia Provérbios. Se você quer ser uma pessoa sábia em todas as áreas, seja no seu casamento, na educação dos seus filhos, nos seus negócios, leia Provérbios. Isso é investimento que você vai fazer na sua vida. Legal. Tira uma dúvida, Eclesiastes também conta... Salomão também escreveu. Ele também escreveu Eclesiastes. O fim dele está em Eclesiastes? O fim de Salomão, na verdade, eu vou deixar para o finalzinho, que eu vou deixar isso uma margem, que eu quero despertar isso em todo mundo. Saber o que leva o fim do homem que deixa de obedecer a Deus. Então, vamos lá. Pode falar qual que é o do primeiro aí, do primeiro ensinamento. Legal. Então eu quero passar aqui 8 ensinamentos essa tarde, espero assim poder ajudar aí cada um de vocês. Primeira coisa que nós temos que entender que Salomão vai falar para nós sabe aquele costume que a gente fala, depois eu faço? Deixa para lá. Como antes nós estávamos batendo um papo aqui. Sim. Vocês, dependendo de uma situação, vocês chegam aqui meia-noite e falam, vamos dormir. Não, vamos trabalhar. Isso é um fator fundamental na vida daquelas pessoas que querem vencer. Então, amanhã poderia ser tarde, né? Então, nem sei se amanhã teria mesmo pensamento, exato. Exato, dentro do fluir das coisas é muito mais fácil você concluir alguma coisa. Então, eu vou pedir aí para o Ângelo, para estar me ajudando, e para quem quiser anotar, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 4 ao 5, para o Ângelo ler para nós. Na versão NVI? Isso. Perfeito.
Descobri que todo trabalho e toda realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Ok. Eclesiastes 11, 4 e 5, é isso? Correto. Ok. Então, o que nós temos que entender é que o tempo se chama hoje. Sim. Ok? Então, o primeiro ensinamento que a gente vê dentro de Salomão é que Salomão não deixava para fazer nada para depois. Ok? Então, tudo que você tem que fazer, se você sai para trabalhar, você tem que... É lógico, nós temos uma vida diversificada, nós temos família, a gente pode sair para um trabalho, daqui a pouquinho receber uma ligação, até um filho aqui, você vai, lógico, primeiramente, prioridade sempre vai ser a família. Mas nós saímos mesmo com um planejamento de como trabalhar. Se você sai para um trabalho, só você ser o executor disso, você vai perder. Porque você não vai deixar de atender uma necessidade de uma esposa, de um filho e aquele trabalho. Então, a Bíblia também ensina que é importante que andem dois, que se um cai, o outro levanta. Ou seja, se eu dependo daquilo ser executado no dia, não tem um amanhã. Mas se eu estou sozinho, quem vai executar? Então, é muito importante que Salomão nos ensina que o tempo é hoje. Nós temos que ter uma vida programada. E hoje em dia as pessoas não querem isso. As pessoas querem uma facilidade, mas não querem empenhar. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma faculdade, vocês também fizeram faculdade. Quem trabalhou, teve que trabalhar, teve que fazer faculdade. Você não podia falar, hoje eu estou cansado, não vou para a faculdade. Você tem que ter um objetivo. E a faculdade você não pode falar, vou amanhã. Você pode ir amanhã, mas você vai perder o que tem para hoje. Então nós temos que entender. Então o primeiro ensinamento que Salomão nos traz é que o tempo se chama hoje. E tudo que nós temos que estar programado na nossa vida é procurar executar, ainda que não dê, mas tentar de todas as formas. Então esse é um primeiro ensinamento que Salomão nos traz. Pode-se dizer imediatismo ou não? Perfeito. Essa é a palavra que eu gosto muito, imediatismo. Nós temos que ter isso nas nossas vidas. Metas, imediatismo é fundamental na vida de todos que querem vencer. Nós estávamos numa conversa um pouco antes. Tudo é um desafio. Viver é um desafio. Ainda mais no tempo presente que nós estamos. É difícil. Porém, metas e principalmente entender que o que você pode fazer hoje, faça hoje. Não Amanhã podemos... já pode ser tarde. Né? Perfeitamente. Exato. Agora, o que é importante, muitas vezes o homem é egoísta, principalmente na questão de uma empresa. Se você tem projetos e você esconde, que quando você pensa... É a mesma coisa, por exemplo, na igreja. Eu não posso pensar sozinho e não atribuir a ninguém. Que amanhã eu posso faltar. Falar, olha, mas tinha esse projeto que o bispo fez, então vamos dar andamento, porque era uma ideia boa. Se você guarda para si só, você pode faltar amanhã. E, de repente, aquilo seria todo um sucesso da empresa que alguém ocultou. Então, sempre o tempo é para hoje. Tudo se põe hoje. Olha, vem cá, senta comigo, estou com essa ideia, vamos discutir. Isso é muito importante. Salomão fazia muito isso, né? Tanto que, como nós já falamos, 3.000 anos atrás, algo muito interessante, né? Quando se fala aqui de engenharia e arquitetura, Salomão ele fez o templo segundo a ordenança de Deus. Mas o seu palácio não. Foi o primeiro arquiteto, foi o engenheiro da construção dele, entendeu? Ele fez tudo, então é um cara mega inteligente. Ele tinha um braço direito, ele tinha alguém para estar do lado dele, ajudando em cima. Ou ele era sozinho? Como você falou, sempre andar em dois. Em montes. Vários dois. Salomão, ele tinha os seus, digamos, ele tinha os seus empregados, ele tinha as pessoas para executar. Mas Salomão, em momento algum, executou. Salomão colocou as pessoas para executar. Sim. Então, Salomão era um homem muito ordeno. Né? Ele tinha as pessoas que iam fazer isso, aqueles que iriam comandar isso. Então, não era nada bagunçado. Tipo, vamos tentar. Então, Salomão era um cara que ele governou com a sua mente e não com seus esforços físicos. Né? Ele teve alguém para operar para ele. Legal. Isso é interessante. Bacana. Segundo? Ok, então vamos lá. Desânimo. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca sentiu isso, seja em qualquer situação. Nós estamos falando aqui muito da questão empresarial, mas
nós temos que pensar no modo geral. Desanimamos muitas vezes com o filho, desacreditamos, desanimamos com o casamento, desanimamos com os negócios e assim por diante. Sim. Né? Então, e é algo que o desânimo causa percas. O desânimo causa percas. Por quê? Tudo é tempo. As pessoas costumam muito dividir, por exemplo, o dinheiro. E nós, na verdade, você quando trabalha, você está vendendo o seu tempo. É o seu tempo que você está vendendo. Né? 8 horas numa empresa, é o seu tempo que você está ali executando para alguém. Uhum. E é interessante que, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu preciso fazer hora extra. Você está dando tempo extra. Você está vendendo mais um tempo seu, ao invés de você pegar essa hora extra e viver esse tempo para você. Pensar naquilo que você vai fazer. E era exatamente isso. Salomão não perdia tempo. Salomão sempre estava executando. Então, gostaria que o anjo lesse para nós aí o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Exato. Agora eu faço a pergunta aqui. Você já viu algum preguiçoso vencer? Não já existe. viu algum? Então é exatamente isso. Como nós já falamos antes, não deixa para amanhã. O desânimo, né, para não chamar de preguiçoso, né, e para não ser muito mais ignorante e falar o vagabundo, né, mas isso é muito importante. Quando hoje eu estou desanimado, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não estou a fim de fazer isso. Nós temos que buscar. Quando entra na questão, hoje nós estamos falando de uma doença do século, ansiedade, depressão. Sim. Né? Eu posso dizer isso em causa vivida, 2015. Né? Isso para o Ângelo, talvez para o Gui também não é novidade, mas para o Mateus, 2015 eu tive uma depressão profunda. Fiz tratamento 11 meses. E não tem cura. Depressão não tem cura. Mas eu fui curado. Entendeu? Graças a Deus eu fui curado. Então, deixo até isso como para todos aqui, que você que está doente, está nesse trâmite aí da depressão, ansiedade, confie em Deus, Ele cura, e eu fui curado. Então, e quando vem o desânimo, nós deixamos tudo, deixamos de fazer, e você perde o seu tempo. Então, é muito importante para nós, eu sempre costumo falar o devocional, né? É você de manhã, você terá um tempo independente, não estou falando aqui de religião. Né, nós estamos aqui, inclusive, até falando de como vencer, de como procurar uma maneira melhor para lidar com os nossos sentimentos e necessidades. É importante um devocional, que seja uma coisa muito simples, que seja no seu trajeto, no seu trabalho, sempre pedir a Deus direção, pedir a Deus que traga força, traga ânimo, mesmo que você esteja cansado, como o caso de vocês, passaram até 2 horas da manhã, mas estão aqui, né? E é isso que a gente precisa ter. Então tá aí, o preguiçoso não consegue nada e não vai conseguir. E nós temos que buscar essa força, muitas vezes, porque quem nos fez é Deus. E Ele tem o poder para nos dar essa virtude, trazer esse vigor sobre nossas vidas. Né? Então, esse seria o segundo ensinamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estou passando aqui, né, por Provérbios, estou fazendo essa leitura. Como que a gente lê para a pessoa que eu quero entender Provérbios? Ele não é uma leitura de história. A pessoa não vai ler uma história, Salomão vai contar uma história aqui. Não. É uma leitura um pouco diferente. Perfeito. Que se você for vendo, eu acabei de ler Provérbios 10:4. No Provérbios 10:5, ele já traz uma outra visão. Você pode ler para nós? Claro. Não tem continuidade, né? Aquele Exato. que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Você vê que primeiro fala, no 4 está falando sobre o desânimo. Sim. No 5 já está falando sobre a questão de fazer a colheita, o filho que faz no verão é uma pessoa inteligente, o que dorme não faz. Até linka, né? Porque quem dorme é preguiçoso, Exato. tá dormindo é um preguiçoso. É o trabalho executado fora de tempo. Sim. Isso. Então tudo é tempo. E como que a gente faz, você que
você tem o hábito de sempre estar lendo, como é que a gente lê Provérbios? A gente vai separando partes por partes, que nem o capítulo 10 vai estar falando tudo sobre o tempo, o 11, ou como é que a gente faz? É uma dúvida que pode estar ajudando as pessoas que têm interesse. O Provérbios você vai se deparar muitas vezes olhando para um espelho, né? Você vai deparar com você ali em Provérbios, né? Mas Provérbios, existe até algumas orientações. Provérbios, ele tem exatamente 31 capítulos. Se você pega no mês fechado de 31 dias, você vai ler um capítulo por dia, né? Um capítulo com vários versículos. E exatamente isso. Poxa, mas eu não tenho tempo. Como nós falamos um pouquinho atrás. Você trabalha, faz faculdades, ninguém faz faculdade se não lê. Concorda comigo? Sim. Ninguém faz faculdade se não escreve. Nós achamos tempo. Então, isso é um desafio, como eu disse. E Provérbios não tem como você ler daqui para lá, do jeito que você quer. Pega do capítulo 1 ao capítulo 31. Eu li, pronto. Existe um desafio, inclusive no livro que nós conhecemos, que se você ler durante um período, posso dizer, 2 anos, que a sua vida não vai mudar em todos os sentidos. Você vai encontrar, de fato, sabedoria. Como você já disse, Ângelo, ele não está escrevendo uma história. Ele está escrevendo exatamente suas experiências de um homem que a Bíblia relata que levantou 2 trilhões de dólares em 3.000 anos atrás, cara. Isso é... Uma dúvida, não sei se você sabe. Quantos anos viveu Salomão? Tem algum relato? Olha, então é muito sábio. Se a Bíblia fala que ele teve 12 anos, ele começou a governar, ele governou por 40, então são 52 anos. Morreu com 50, digamos a assim. minha idade. Morreu jovem, né? Morreu jovem, porque tem muita lenha para queimar ainda. Na época também, acho que a saúde não ia ter, não tinha tanta mas Davi longevidade. morreu com quantos né? anos? Você não tem relato. Matusalém quase 1000, né? Então, Só entendeu? Então é isso. E o preguiçoso causa danos materiais. Sim. Né? Você deixa de ganhar. Emocional, espiritual, em todas as áreas. Cita o livro aí, Bispo, pro pessoal ler também, o que você sim. já indicou pro é o Provérbios capítulo 10, versículo 4, né, Anjo, que você leu agora. Livro que a gente o leu livro sobre Salomão. Salomão, o homem mais rico que já existiu, algo assim, né, Ângelo? Depois o Ângelo, acho que tem uma... Eu vou deixar depois o nome embaixo para vocês legal. verem, vocês vão Uma conseguir ver lá descrição, o nome na descrição, para vocês também É lerem. um livro muito bom, porém eu vou dizer assim, lê Provérbios. Se você lê Provérbios, você Talvez vai economizar o seu tempo. Talvez no livro vai ser isso que você estava comentando, de que o Provérbios ele não tem um link, né, de cada passo ali, né? Então talvez no livro vai ter essa historinha que no Provérbios não tem. O livro ele passa algumas partes e ele traz um pouco na visão dele. Na visão tá lá. Sim. Uma coisa que fala que é bem comentário, legal. né? É a gente pegar um desafio, que eu acho que a gente poderia fazer até, nós 3 aqui, começar todos os dias, a gente vai ler um capítulo, cada um vai ler e vai anotar a ideia, vai estudar. No mês que vem, a gente vai ler de novo e você vai ver que a gente vai anotar diferente do que a gente leu. Isso daí é uma coisa que a gente podia fazer. Legal. E vocês também que estão assistindo aí, poderia entrar nesse desafio aí. A gente se fala todo dia. Se fala todo dia, o tempo todo. Bacana para também debater, criar um... Acorda, acho que um capítulo desse dá para ler em 15 minutos, nem isso. O Ângelo, eu achei bastante interessante que você colocou agora. Nós nos conhecemos há um tempo, sei um pouquinho, né, do caminhar de vocês, e vou dizer assim, esse desafio que vocês lançaram entre vocês, vamos colocar aí 12 meses, vocês fazendo isso, talvez as dificuldades que vocês venham ter em decisões, isso vai ser muito mais claro para vocês, não tenham dúvida disso. Isso na área de vocês, mas não só na área profissional, em todas as áreas.
Sim. Você pode ter certeza que você vai trazer resultado para essa galera aí. Legal. E O você mês já qual vira vai ser agora, o hein? desafio. Ó, E o mês já vira. começa sábado. Sábado dia 1º, exato. Vamos, é bem caralho. isso. Bora. Bora? Legal. Então tá feito. marcado, hein, galera? Vocês podem cobrar. No próximo podcast a gente vai ter que falar se a gente tá lendo mesmo. Mas antes de eu falar da terceira, né? Uhum. Eu queria deixar claro aqui o que acontece, que às vezes o desânimo ele está associado também, às vezes é um problema, até uma falta de vitamina. Sim, e, às sim, vezes, sim. e às vezes também está associado uma ansiedade, uma depressão. Uhum. Então é muito importante que as pessoas invistam também na sua saúde. Sim. Eu tive uma relutância muito grande quando a pastora falava para mim, olha, você precisa procurar um psicólogo. Eu falei, eu não estou louco. Eu acho que eu estou louco hoje. Né? Mas, eu não estou louco. E o ser humano tem essa resistência. Quando se fala de psiquiatra, então, aí ferrou tudo, né? Já vai ser na cadeira. Exato, então, está pensando que eu sou débil mental, aquelas coisas assim, né? Nada contra. E a gente sabe que existe esse problema, mas não tem nada a ver. Então, a gente tem que ter, em primeiro lugar, essa humildade. Entender que, às vezes, está associado não ao problema do cara não querer, mas é que o cara realmente não encontra. Então, é importante também que as pessoas se vê que está assim, não consegue concentração, é importante buscar um médico. É muito importante isso. Que é uma água? Nós estamos aqui. Eu ainda tenho. Ô, Eu Lucas, aceito uma água aí. Lucas, nosso parceiro aí que cuida das câmeras, nosso diretor. Pega pra gente 2 águas, por favor. Eu quero uma com gás. Pega uma com Aí. gás e 2 sem. Aí, boa. É até ao vivo, galera. É ao vivo. Vocês estão assistindo a gravação e dá sem sede, né? corte mesmo. Dá sede, de Dá qualquer sede. jeito. Dá Dá sede de sede. falar. Mas é muito... Tem muitas curiosidades aí, né, cara? É um assunto muito pertinente. Tem. É o caso, o Gui, está muito resumido. Nós passaremos aí Muito horas, tempo, entendeu, falando, porque um assunto Você gera vai outro. lendo O Gui, fica à vontade. Obrigado, Vou pegar. Lucas. Um Uma assunto com gás. gera outro e nós não podemos estender muito, até para que não fique cansativo, mas é incrível, é incrível. Quando o Ângelo me fez o convite, eu não pude só me dedicar para isso, que vocês conhecem um pouquinho da Sim, minha rotina, mas você vê assim uma imensidão de conhecimentos que pode ser gerado e é incrível, né? Então, Imagina, ele me pediu 1 mês pra estudar, pra eu ter que fazer o cuidado, resumir tudo em uma conversa de Fazer 1 hora, uma hora um e limite. pouco aqui pra gente poder passar pra e vocês. assim, ó, eu sempre dei 1 mês porque tem os outros estudos, né? Que eu Sim. estudo na comunidade, o fim dos tempos, Sim, que sim, tem uma sim. demanda, exige que você estuda muito para você não falar besteira. Né? Eu falei, bom, quando estiver mais próximo, aí eu vou investir para Legal. ficar mais na mente. Né? Legal. Mesmo assim, já tem que criar Nós um esboço agradecemos aqui. muito aí, Bispo, Imagina, pela sua Gui. presença. Dedicação aí. também Dedicação pra gente toda. tá Eu queria levar só uma questão aí, levantar uma questão que eu acho interessante, né? De perguntar. Eu gostaria de perguntar para você. O que você acha sobre uma pessoa bem-sucedida? É lógico que é o que a gente já estava falando, do preguiçoso e tudo mais. Mas você acredita em sorte? Olha, eu não acredito em sorte. Eu acredito que tudo vem do esforço. Tudo. Uhum. É como nós estamos antes, Gui. Por exemplo, como eu já falei, não vou citar nomes, como conhecer a família que perderam seus pais no mesmo dia, herdou uma empresa funcionando, rentabilidade e com pouco tempo. Quer dizer, Sim. então eles tiveram uma herança, só não tiveram a sabedoria para administrar. E a sorte é a mesma coisa. Algo que cai no seu colo, se pode... sem você nem saber, veio de alguma coisa, mas não Perfeito. é aí que vai. Para nós a não parte. perdermos aqui nosso caminho, depois ainda vou até comentar, porque, por exemplo, hoje nós temos aí várias oportunidades gerando ganho fácil. Sim. Loteria era Sim. uma delas. Agora tem vários joguinhos ganhando Sim. dinheiro. No celular aqui, joguinho de Perfeito. celular, aposta. Exato. E eu falo assim, quem joga na sorte sempre perde. Né? Então, eu não acredito na sorte. Eu acredito que, ainda que venha herdar, é fruto do trabalho de alguém. Não caiu de graça. Né? Sim. Eu acredito nisso. Bora pro terceiro. Ok, então vamos lá. Vamos falar. Isso é muito importante. Isso é algo que, para quem vai ler de fato, vai ver muito que Salomão fala sobre a diligência. Né? Eu até coloquei aqui, diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, porque
Se esforçar, mas sem esforçar, sem inteligência, não vai resolver nada. Então, é um esforço com inteligência. Quem administra nunca faz força, né? Mas ele tem que ter a inteligência e o esforço dele. Não é uma força física, mas é um esforço. Sim. Né? Bastante. Planejado e executado de forma honesta, sem atraso, de modo a alcançar um resultado puro dentro do mais alto nível de excelência. Ou seja, quando fala a palavra diligência, é fazer mais do que o esperado. Né? É você pensar assim, olha, eu vou pintar esse desenho, é para mim mesmo, então eu vou... Não, é você pintar como fosse o desenho. É tudo que você tem para fazer agora, é pintar aquele desenho e da melhor forma possível. Isso é trabalhar com diligência. É sempre se superar. Depositar o melhor de você ali em qualquer coisa. Exato. Eu acredito que todos nós já nos surpreendemos com algo que nós fizemos. Que às vezes não está muito no planejado de como seria e acaba nos surpreendendo. Então, todos nós sabemos cientificamente que nós trabalhamos com um percentual muito baixo da capacidade que nós temos. Né? Então, nós temos que entender que nós podemos. De fato, nós podemos. Então, é o fato de... a diligência gera prosperidade. Ser diligente. Então, é tudo que você vai fazer e fazer sempre o melhor. Muitas vezes, as pessoas que, infelizmente, é a maioria, que trabalham, às vezes falam, mas o meu patrão é folgado. Não estou nem aí. Claro. É o tipo de pessoa que nunca vai crescer na vida. Todos os lugares que eu passei, dos trabalhos que eu tive, sempre tive oportunidade. Porque eu sempre pensei que alguém tem que reconhecer meu trabalho, mas pelo aquilo que eu faço de melhor. E muitas vezes pessoas trabalham, são negligentes naquilo que fazem, e nunca vão prosperar na vida. Como vocês colocaram a situação do Mateus, né, que veio para cá como estagiário, né? Como estagiário, hoje é um sócio da empresa. Mas se ele é um sócio da empresa porque ele é negligente? Ou porque é inteligente? Sim. Porque faz coisas com diligência? Então, isso resume praticamente o que nós vamos falar. E eu vou pedir para o Ângelo, que está sendo o nosso leitor da tarde, para ler Provérbios capítulo 12, versículo 4. Com certeza. Eu já comecei a minha leitura, viu? À frente tá valendo, não. Você está no estágio agora. Eu já comecei a escutar também. Vocês lembram a diferença do escutar e ouvir ou não? Não, eu não aprendi sobre a diferença do escutar e ouvir. Você falou algo aqui que me chamou a atenção, fora um pouco do contexto aqui, mas existe uma diferença muito grande de ouvir e escutar. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, mas você escuta algum barulhinho? Você escuta algum barulhinho? Sim. Mas é isso que o que você escuta, você está aprendendo? Estou aprendendo a fazer esse barulho? Não, mas é o que você ouve, é o que você aprende. Essa é a diferença. A gente está ouvindo. Então não estou aprendendo. Eu estou ouvindo agora. Sabe que isso, o Mateus sabe que isso é bíblico, que a palavra de Deus fala assim, que a gente aprende de ouvir. Então existe, mas escutar e ouvir é a mesma coisa. Não, existe uma diferença. Eu posso escutar vários barulhos. Eu estou na rua, eu sou obrigado a escutar vários barulhos. Mas se eu estiver focado em alguma coisa, é aquilo que eu vou aprender, é aquilo que vou ouvir, é aquilo que vai entrar na minha mente, que vai chegar no meu coração. Isso é algo muito importante também. Você pediu para mim 12:4. Perfeito. Mas antes, eu vou dar uma cortada, porque a gente tem que agradecer também aos nossos patrocinadores que tá aí junto com a gente nesses momentos, sempre aí presente. Agradecer o pessoal da Uzimix, o pessoal do Tortola, Lages Margutti, Marmoraria Forte Rocha e também o pessoal do Evo Laser Taquaral. Muito obrigado por acreditar sempre no nosso trabalho, pessoal. Agora eu vou ler. Vamos lá. Não podia deixar de agradecer eles que estão sempre juntos com a gente. Apoiando aí. Provérbios 12:4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Eu acho que eu vou dar uma lida de novo. Eu acho que não ficou bem enfático o que eu queria. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Espera só um pouquinho. A sua versão está diferente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa versão aqui.
Ou eu que anotei errado? Confirma. Ou eu marquei errado, né? Ou eu marquei errado. Deixa eu ler aqui. Você leu aqui o 4, né? O 12,4. Não tem nada a ver com o que eu marquei. Vou até pedir desculpa aí, ó. Normal. Vocês, ó, os- Normal. os Aqui é ao nossos vivo. ouvintes dessa tarde aí. Mas vamos lá. Eu fico depois devendo essa aqui para vocês, tá? Não vou ficar insistindo no algo que eu acabei não. notando errado aqui. Aham, sim. Tá? Mas eu sei que ele tá vinculado a Provérbios. Eu só estou perdendo o versículo aqui. Mas Fique em paz. vamos lá. Você lembra mais ou Eu menos o acho. que era, hein? Exatamente isso. A diligência é a sabedoria perfeita. É aquilo que Deus traz para o homem. Entendeu? Mas se você pegar, não se encaixa muito não, mas pegando um pouco dessa leitura, que não tem nada a ver, já falo aí já desde já, como disse, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas o comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. O que é vergonhoso? Vamos colocar nesse sentido. O que seria vergonhoso para o homem? Tudo aquilo que causa para ele uma vergonha. Uma vergonha do quê? Daquilo que ele fez que não devia. Ou seja, ele foi negligente. Sim. Né? E quando ele fala que isso é como câncer nos ossos, a destruição do homem, porque a diligência gera prosperidade. A diligência gera prosperidade, porém, a negligência vai gerar o quê? A perda. Né? Então, mais ou menos, não era esse o versículo, vou ser bem sincero com vocês, mas vamos pegar dentro desse que acabou sendo notado aí, que é mais ou menos isso. E quando a gente colocar aqui a mulher exemplar, vamos tentar colocar aí a coroa do marido. Coroa, nós vamos falar sobre um reinado. Pô, nós somos rei da nossa casa, nós somos rei do nosso próprio negócio, nós somos rei da nossa própria vida. Né? Então, dentro da nossa negligência, nós seremos reconhecidos. Já na falta da diligência, da sabedoria, de fazer tudo melhor, com certeza nós seremos reconhecidos como fracassados. É como se fosse um câncer destruindo nossas Vai vidas. destruir a nossa Ok? empresa. Mas fique bem claro que não seria Não, tranquilo. esse versículo direcionado aí. Tranquilo? Vamos. Tranquilo. Vamos pro próximo. Então o nosso agora é o quarto, né? Isso. Então agora eu quero falar, todo trabalho árduo traz proveito. Muitas vezes as pessoas confundem a questão do trabalho árduo como fosse um trabalho exaustivo de cansaço, de estou carregando um carrinho, estou carregando pedra. Não deixa de ser um trabalho exaustivo, um trabalho árduo. Mas ele está relacionado em todas as áreas. Por exemplo, uma mulher que cuida da sua casa. Né? O trabalho de casa é um trabalho repetitivo todos os dias, assim como qualquer outro. É um negócio chato pra caramba, né? Você lava o copo, os copos não ficam limpos, cara. Daqui a pouco ele tá sujo de novo. Tá lá pra você. Do nada. Não sei como. Você entendeu? Acho que tem que ser tudo descartável, né? Enfim. Que também gera lixo. Aí tem que tirar Aí o tem que lixo. levar o lixo. Você vai ter que levar, né? Acho que eu prefiro lavar o copo e tirar lixo. A Então, lixo é ruim e demais. quando ele fala aqui do trabalho árduo, por exemplo, vocês fizeram o trabalho até 2 horas da manhã. Aí, digamos que não gerasse o resultado, que graças a Deus foi um trabalho positivo, fechou-se, mas que não realmente chegasse no final, não fechasse. Ou seja, poxa, aí você fala, poxa, eu gastei o meu tempo, fiquei até 2 horas da manhã e não deu certo. Não, é como nós falamos antes, isso acaba gerando nas pessoas um caráter. Sim. E você administrar aquilo. Eu investi tudo aqui, o meu tempo, planejei tudo, não fechei com esse, mas eu sei que até onde eu posso chegar com o meu orçamento numa próxima. O que eu aprendi fazendo esse orçamento, Você a gente aprende. aprende muito fazendo orçamento. E isso a cada vez que você fizesse, jogar em uma conta, 10 vezes você praticar isso, com certeza a porcentagem vai ser muito maior de dar certo do que dar errado. Com certeza. Porque quando você tentou enxugar um pouco, você Sim. viu que há possibilidades. Sim. Então você entrou dentro de um contexto final de que não vou perder, Sim. né? E você conseguiu agregar, que amanhã depois esse indica. Então isso não é perca. O trabalho árduo, ele traz nobreza, né? Então o trabalho árduo, ele sempre traz proveito, ainda que não vejamos o resultado como queremos, né? Quando se fala Sim. de valores, fala, poxa, isso aqui é uma diferença, né? Até
bem reconhecido, né? Sim, sim. Não estamos falando de R$ 15, né? Sim. Mas, enfim, mas ele traz um proveito. Então, vocês sabem que onde pode chegar, o que pode enxugar. Então, todo trabalho árduo traz proveito para o homem. Eu vou pedir para o Ângelo ler para nós aí, espero que eu não tenha errado de novo. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Tem que fazer. Tem que fazer. Né? Sim. Tem que fazer. Porque eu sei que seria mais fácil. Você ligar e falar, ó, vamos exemplificar, né? Não estou usando o nome. Sim. Com quanto você fecha? O cara poderia falar, eu pago, ele falar, legal, então tá fechado. Não Mas é a assim. sua experiência. Sim, sim. Né? E o seu trabalho, falou, pô, valeu a pena, cara. Eu perdi meu horário de sono, mas eu Sim. conquistei mais um cliente. Sim. Eu adquiri mais uma experiência. Então, todo Missão cumprida, né? Missão cumprida. perfeito. Todo trabalho árduo. Então, nós estamos falando da questão aí dos empresários, né? Sim. Os empreendedores. Mas isso em todas as áreas. Né? Sim. É uma coisa de uma mulher, pô, é um cansaço, é exaustivo. Mas a mulher depois tem a recompensa. Pô, minha casa está limpa, né? Então, tudo traz uma recompensa. Então, é proveitoso. E as pessoas não querem, né? Onde buscam as facilidades, as coisas ilusórias, na verdade, que vão passar. E que a mesma coisa da Mega Sena. Sim. Se você não tem a diligência, se você é negligente, se você não entende que você vai ter que trabalhar arduamente. Nós colocamos aqui, não sabemos o que vamos fazer com 2 trilhões de dólares, mas podemos perder ele. Sim. Fácil. Fácil. Podemos perder. Fácil. Então, o trabalho árduo é proveitoso na vida do Acho homem. que dá uma lida de novo, Ângelo, que falou Legal. nesse último. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Acho que é um versículo muito interessante aí, até no assunto de o que é só uma ideia no papel, né? O que é só uma ideia no papel? Você pode ter a melhor ideia, um melhor projeto para poder se realizar aí, Só no mas papel. se ficar só no papel, não vai levar a nada, né? A gente tem que realmente agir, fazer, do que só deixar no falar, né? Quem fez o rascunho do avião? Não sei, não foi Santos Também Dumont. não sei se foi. Então, aí é uma briga até hoje, né? Tem isso, Então, né? Aí, me ajuda aí que agora me fugiu o nome. Quem fez o avião? Não é Santos Dumont? Isso. Santos Dumont. Obrigado. Mas existe a briga de quem fez. Sim, O projeto. o O projeto. projeto foi ele. Mas quem Quem fez? executou É primeiro. verdade, executou. tem isso. tem isso. Existe a briga até Sim. hoje em reconhecer. E Entendeu? parece que não foi ele que executou É, Não primeiro. foi ele legal. que executou. Acho que foi um americano, né? Isso, exato. Tem isso. Então é o caso. É a mesma coisa. É muito importante. Vamos lá falar da questão da arquitetura, da engenharia, mas tem alguém para executar. Mas quem Sim. é o dono do projeto? Arquiteto. Sim. Perfeito. Mérito Mas não é total. um conjunto. Sim. É um conjunto. É um conjunto. Sim, Mas é como o Gui fez uma boa colocação. Agora, somente palavras, como que é que você leu para não ficar fora do contexto bíblico? Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Só falar leva à pobreza. Ou seja, quem construiu o avião é que ganhou dinheiro. Sim. Quem executou, Ficou só no falar. Quem ficou só no projetou e só ficou não no pôs falar. pra. Teve Exato. a atitude ou receio, Na né, pandemia, diz que foi onde mais se levantou os empreendedores, não é, isso que comentam? E quantas ideias que a gente vê tão boas, fala, cara, por que eu não pensei nisso? Não, demais isso. Demais. Não é? o Todo mundo mundo deu fala, um Nossa, meu, que ponta ideia da hora. cabeça. É uma né? ideia simples e você fala, caramba, por que eu não pensei Por nisso? que eu não pensei nisso? Porque o cara, você pode ter certeza que o cara investiu todo o tempo nele pensando naquilo. Ele tá, não, eu preciso achar alguma coisa. E ele conseguiu. Então, Isso aqui, ó, fizeram um álcool em gel com um cheirinho gostoso. Vende tudo. pra caramba Isso daqui esse álcool em gel. vendeu Vendeu, horror, né? Máscara que nunca se usou na vida. Oh, aquelas máscaras que duravam mais tempo do que as descartáveis. Que Até tinha. o próprio totemzinho de pisar pra sair o álcool em gel. O Quem totemzinho do álcool em gel. iniciou com aquele projeto, vendeu, sabe, já com certeza é onde alavancou. Sim. Muitas empresas com ideias que colocaram em prática, né? então é isso. Se nós colocarmos aí 250 milhões de brasileiros, quantos são empreendedores? É muito pouco. Não sei, nunca pesquisei. E quantos duram muito? E quantos Quantos duram ficam no mercado? no mercado? Exato. Então, às vezes a pessoa até pode, mas o comodismo, a negligência, aquilo que você... eu engarrafei a água e pronto. Tá,
Engarrafei a água e pronto. Legal. E quantos outros não vieram na concorrência? Sim. E se você não tiver algo a mais, você vai ficar para trás. Então, não adianta só Tem que falar. sempre buscar também melhorar. Colocar em prática. Colocar em prática e aprimorar e sempre estar Na em frente. busca de melhoria para estar na frente. Senão... Foi o desafio. Sim. Vocês conhecem o que vocês fazem, mas para no tempo. Tem que buscar conhecimento. Vai mudando, Sim. vai mudando com o tempo. Sim. Tudo conhecimento. Tudo tem novidade no mercado. Perfeito. Esse fechou, né? Não ficou. Fechou. Não, esse deu certinho. Bateu certinho Esse com a bateu, leitura. né? Fiquei em débito com vocês. Aí. Vamos lá. Muito bom. Quinto, todo trabalho deve ser feito com inteligência. Negligenciar, deixar de fazer, mas o trabalho tem que ser feito com inteligência. Sim. Vamos lá. Eu nem coloquei nenhum tipo de amparo bíblico aí, por quê? Porque praticamente quando nós falamos aqui da diligência, quando nós falamos aqui do trabalho árduo, quando nós falamos aqui o desânimo causa perca, né? Que não devemos deixar, o que podemos fazer hoje não deixar para fazer para amanhã. Aí eu pergunto, tudo isso, se nós exemplificarmos, usar a inteligência. Uhum. São ações de inteligência, né? Exato. E é uma diferença, todo mundo tem, o cara é inteligente, ele fez aquilo lá. Ele pode fazer. É como nós falamos aqui, Santos Dumont projetou, mas quem ganhou? Entendeu? Então, é importante ter a inteligência, mas ter a diligência, não ser negligente e ter atitude. Sim. Não só ficar em palavras. É tudo um conjunto. É um conjunto. Então, e isso nós vamos ver tudo dentro de Salomão. Sim. Tudo. Imagine assim, hoje vocês vão construir, o cara escolhe uma pedra importada, você liga na marmoraria, o cara compra, traz e faz. Você não precisa correr atrás da pedra. Correto. Salomão, quando faz o seu palácio, ele vai buscar pedras em outros lugares. Tinha avião para trazer, tinha trem, mas ele tinha um objetivo. Ele criou um foco. Ele usou da inteligência. Alguém pode ter falado, Salomão, mas como? Se vira? Não, ele deu o resultado. Ele falou, vocês vão fazer assim, vocês vão trabalhar assim, vocês vão... Então alguém tem que administrar. Então a inteligência é algo que não precisa ter uma base. Para todos nós sabemos que nós temos que usar. E temos a inteligência. Sim. A sabedoria, elas estão bem ligadas, mas eu tenho sabedoria em ler e entender, mas eu não tenho inteligência em praticar. São duas coisas diferentes. Você não acha muito inteligente o pedreiro? Sim. Mas é um cara repleto de sabedoria? Não. Mas ele tem sabedoria. Mas ele tem muita capacidade, que é inteligência. Mas quando nós queremos chegar no nível de tudo aquilo que nós queremos conquistar, nós temos que andar com as duas junto. A inteligência junto com a sabedoria. Uhum. Fechou? Então Sim, essa eu deixo show. assim, Legal. não tem muito como falar, eu preciso de um amparo. Isso é uma coisa muito óbvia e lógica. Né? Ainda somatória já dos perfeito. itens, né, que a gente tem falado. Exato. Exatamente que é aquela questão que eu falei sobre o pessoal, o cara que quer fazer hora extra. Sim. Ele está sendo inteligente para ganhar dinheiro? Vamos ser bem sérios. Não, pelo amor de Deus, nada contra quem quer, acha que isso é um bem mais fácil. Mas não é, Gui. Não é. De repente alguém que fala, pô, cara, eu sou patrão, você vai estar me matando aqui agora, como que eu vou convencer o cara a fazer hora extra? E eu penso assim também, que está faltando a administração para o cara que precisa, porque na verdade, quando ele está colocando uma pessoa para fazer hora extra para ele, é porque então está faltando uma administração por trás disso. Ele está vendo que há necessidade, às vezes, ele tem ele tem um turno. Até se for uma grande empresa, ter um turno, ou ter mais pessoas para que aquele trabalho seja executado. Durante o dia. Aí eu pergunto assim, essa hora extra dele também não gera uma perca para ele? Ele não tem que pagar mais? Tem bem isso aí, tem toda a relação. Então o cara que paga, ele está perdendo, e o cara que faz a hora extra está perdendo o seu tempo. Porque ele poderia investir esse tempo nele. Sim, perfeito. Ele podia pensar, eu estou executando isso.
estou vendo uma necessidade na empresa, eu vou levar essa sugestão para a empresa. Então o cara tem que trabalhar para si. Sim. Entendeu? Isso é, então, inteligência. Isso é inteligência. Isso é Sim. Perfeito. Perfeito. show. Sexto. Sexta. Sextou amanhã, né? Sextou amanhã, hoje é quintou. A gente acabou de passar o quintou. Anjo, antes de eu ler isso aqui, eu quero que você leia Eclesiastes 11:6. Pera aí. Plante de manhã. Desculpa. Plante de manhã a sua semente, e o mesmo ao entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Qual que vai produzir? Você não sabe. É. Qual que vai produzir? Então, ou seja, se você tem uma única fonte de renda, então uma sabedoria de Salomão. Salomão, que eu não falei, foi um minerador, foi empreendedor, arquitetou seu próprio palácio, fez o comércio internacional, Sim. era consultor, ele não tinha uma única renda. Ele jamais, o homem juntaria 2 trilhões com uma única renda. Aí a minha pergunta é como vocês estão ampliando? Sim, tem que buscar um leque. Se vocês tiverem uma única renda, quando ela faltar, o que vocês fazem? Fecha a porta. Sim. Acabou, fecha a porta. Passa todo mundo fome. Então, Juntos. exatamente. Juntos, né? Então, algo que Salomão mostra muito, que é exatamente baseado nesse versículo, é que todos nós temos que ter, não somente uma renda, mas ter um outro tipo de renda. Um pai de família. O cara trabalha numa empresa. Alguém podia falar assim, então me dá uma sugestão aí. Legal, bacana. O cara pode trabalhar numa empresa, ele pode ser motoboy à noite, o cara pode trabalhar numa empresa, ele pode ser um Uber, Segurança. ele pode ser um segurança, então ele tem meios. Né? Sim. Mas eu vou além disso. Que se nós usarmos o termo do que Salomão fala aqui, da sabedoria, e a Bíblia nos dá esse amparo, que Deus fala que ao que quer, peça, Ele dá. Então, em primeiro lugar, se você acha que você não tem sabedoria, peça a Deus, Ele vai te dar. A promessa dele não é minha. Né? Então, se você busca a sabedoria, usa da sua inteligência, você fica plantando, porque você não sabe onde de fato vai. Né? Então, quem tem uma, se aquela planta morrer, pronto, acabou. Acabou sua semente, você não tem mais semente. Você imagina você ter uma única semente, você ter uma laranja com várias sementes, você só pega, joga tudo, pega uma semente e fala, agora eu vou ter um pé de laranja e morre. Não nasce. Acabou. Então, eu vou muito mais além. Você pode ter isso aí como uma rentabilidade, um bico aqui, né, o famoso bico, legal. Mas por que não usar da capacidade, da inteligência, e dentro desse tempo você fala, não, eu vou ter algo para que eu possa administrar. Sim. Então, a primeira coisa, quando alguém tenta um pequeno negócio, o que ele faz? Ele corre e sai do emprego. Aí o negócio dele não deu certo. O que ele faz? Ele fecha e fica desempregado. Desempregado. Entendeu? Então, ter dupla rentabilidade, ou até mais, isso é algo que é muito importante. Por isso as pessoas entram no seu desespero quando perdem seus empregos. Né? Infelizmente, isso acontece. Então, E Salomão já vinha falando, já vinha avisando. Então, e Salomão, ele é um cara muito sábio, né? Então, você vê, nós pensamos aqui hoje, e ele pensou lá, né? Ele falou, poxa, eu não posso ter uma renda só. Já era um empreendedor nato. Nato. E Deus deu, não podemos esquecer, né? Com 12 anos de idade. Eu me vejo hoje uma pessoa com uma maturidade nos meus 52 anos, para hoje pensar dessa forma. Não, ele encerrou com 52 fazendo tudo isso. Então veja que é algo sobrenatural. Realmente Sim. Isso tem que partir de um algo extraordinário que vem da parte de Deus. Né? Com certeza. Independente da forma que cada um crê, né? Mas eu não deixo de crer em Deus em momento algum na minha vida. Se estou aqui é por Ele. Amém. Sétimo, vamos lá. Não desviar do propósito. É o que acontece com muitos.
Você fala, oh, e aí, como que tá aquele negócio? Ah, rapaz, eu larguei pra lá. Tô com outro. Eu fiquei pensando bem, né? Olha, eu acho que esse negócio não é pra mim, cara. Eu tô até vendo um emprego aí, eu vou voltar a trabalhar pros outros. Não é mais ou menos isso que a gente ouve? As pessoas perdem o foco, não tem um propósito. Ou é aquele tipo de pessoas que como eu disse, isso tem que andar junto. Volto a dizer, sabedoria e a inteligência. Porque o cara vê alguém que deu certo e ele fala assim, eu vou tentar também. Mas ele não buscou qual é a sua capacidade, qual é o seu talento. Né? Podemos ver isso até no livro de Mateus, capítulo 25, quando o Senhor fala dos talentos. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, e o único talento que ele tinha, ele enterra. Então, nós temos que entender que nós não podemos, em momento algum, desviar do propósito. E na primeira barreira, você, isso não é para mim. Quantas barreiras vocês não enfrentaram? Ou enfrentam até hoje? Sempre. Quantas barreiras você que está aí nos ouvindo essa tarde, que já enfrentou, ou algum de vocês que falou, poxa, eu enterrei tudo. Cara, isso nós não podemos enterrar. Na minha vida, como um líder espiritual, 2015 foi o momento mais difícil da minha vida. Eu achei que tudo tinha acabado, mas hoje eu estou aqui de novo. E vou até pedir para o Ângelo ler para nós. Vamos torcer para estar certo de novo, né, gente? Calma. É 1 de 8 só. Que erro. Só eu estou falando aqui, poxa. Mas a gente está aqui Mas para te isso que a gente tá escutar. pra escutar. Agora a gente está te ouvindo. Legal. Vamos lá, não, então. tá escutando? Ouvindo. Agora está me ouvindo. Então vamos lá, Ângelo, o nosso leitor da tarde, Provérbios 28, 19. A gente não está só ouvindo, como a gente está absorvendo, né? Legal. Tudo que você está passando. A gente não está falando nada porque está gostoso de ver e entender. Se a gente vir falar, às vezes a gente não sabe nem o que falar, assim, pô, tá gostoso de entender. Mas eu deixo aberto. Tá muito claro. Matheus, e acho que não. O bicho está muito confuso. Vamos Mano, tentar esclarecer de melhor tá forma fácil de possível. entender, Sim. tá ficando Legal. gostoso. Pode Ufa. ficar tranquilo, pode. Ufa, né? Tenho certeza que a galera de casa tá Vai, entendendo com super certeza. bem também. Pra gente tá sendo muito fácil, tá sendo uma palestra, uma aula pra gente aqui, tá muito Legal, bacana. Legal. É Provérbios 28, 19. É o 7? é o É sétimo. o sétimo. Ah. É o sétimo. É o sétimo agora. Isso. Você já falou, né? Agora eu vou fazer a leitura dele. Isso, eu quero que você... Que é de não desviar do propósito esse Isso, assunto. não desviar do propósito. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Legal. Então, é quem labra a sua terra, o seu propósito, o seu negócio. Agora, em outras palavras, quem vai na fantasia, o que ele estava dizendo? Quem vai nas alegorias, nos jogos fáceis que tem na internet, corre aqui e tal, entendeu? Eu vou dizer assim, um cara que nem tem lá depoimentos do cara que colocou 6 mil reais, 16 mil reais num joguinho e ganhou... O cara tem 16 mil reais, sinal que ele já tem uma vida estabilizada. Então ele está brincando com o dinheiro dele. Mas um cara que não tem nada. Eu vou dar um exemplo para vocês, não é nem vergonhoso. O Davi falou, pai, então um joguinho. Eu falei, legal, bacana. Ele falou, é 100 reais. Eu falei, bacana. Tó, 100 reais, coloca aí. E rola o negócio lá e ganhamos. Tal. Ele falou, pai, já ganhamos 500, ou seja, já tinha 600 reais. Ui, aí não Tá tirou. pouco. Aí eu peguei e falei assim, mas ganhou 500 reais. Os 100 reais está aqui. Joga de novo. Perdemos 100. Joga de novo. Perdemos 100. Joga de novo. Até que chegou no 100. Eu falei, joga de novo. Cara, perdeu 100. tudo. É assim. Ambição. Jogo de azar, né? O próprio nome já Isso, diz. jogo de Se azar. tivesse tirado, eu tava com 600 conto. Aí você olha pra trás e pensa, né? Depois exato, que... perfeitamente. Então, É por isso que existe o joguinho. Se todo mundo ganhasse, agora, se todo mundo ganhasse, quem é o dono do jogo, quebrava. quebrava a banca, não quebrava a banca, que nem diz os bicheiros da vida, quebra a banca, todo mundo vai ganhar, não vai ganhar. Agora, como o Salomão disse, eu gostaria que o Ângelo repetisse para nós, por favor. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Então é isso, então não adianta o pessoal ficar aí se Na iludindo. ilusão.
Não, eu quero de novo explicar aqui, não estou falando nada contra o empresário desse ramo, Sim. mas eu estou falando sobre algo de um homem que vocês, mesmo empresário, nós não vamos conseguir juntar isso aqui. É porque o senhor falou que não haveria. Não haveria. Então, eu acho que nós temos que trabalhar com isso que nós estamos finalizando. A sabedoria, a inteligência, nosso esforço, não ser negligente e trabalhar com zelo. Eu gostaria também de fazer um joguinho aí e ganhar milhões. Existe depoimento e a veracidade disso. O dono do jogo não deve jogar o próprio jogo. Olha, Não ficou rico com o próprio jogo. tem apostas que você pode fazer com R$1, não é isso? Sim. R$1 para o dono da banca é dinheiro. E para muitos aí não é nada. Sim. Então, nós não valorizamos. Eu fui no mercado e a pastora perguntou, quanto é o quilo, quanto filé? O cara falou R$52. Eu falei, daqui a pouquinho custa 100. Eu não vou entrar no mérito da política agora, que daqui a pouco vamos macetar eu aí. Um salário mínimo, 1.212. Então, se nós colocarmos aí um Acho trabalhador... que subiu R$18. Se nós pegarmos por 11,30. 30, 4 vezes 3, 12, R$40 por dia um trabalhador que ganha um salário mínimo, perfeito? Até aqui? Uhum. Quer dizer, o cara, ele trabalha um dia e não consegue comprar 1 quilo de carne com o trabalho dele. Não. Ou seja, Se ele tiver uma família para sustentar, é inviável, não né? fecha a conta. Mas o que eu estou querendo demonstrar, o que a Bíblia nos demonstra, o que a sabedoria desse homem nos demonstra, que isso é para qualquer pessoa, qualquer nível. Não precisa ter uma herança, não precisa ter nada. Ninguém nasce sabendo. Perfeito. Nós temos que ter realmente a diligência, que é o trabalho com esforço, com dedicação, sempre estar pensando uma maneira de vencer. Mas para muito é fácil, cara. Na verdade, ele não vive, ele sobrevive, né? Então, que é não desviar do propósito, que é o que lavra a sua terra, e não que fica, sabe que lá está dando, cara, joga lá porque está dando dinheiro. O pessoal está fazendo um bolão, né, que eles falam, na Mega Sena. Tá, tudo bem, pode, não há problema. Se você tem dinheiro para jogar, que joga. Mas você sabe que aquilo não é uma certeza. Então, por que não investir naquilo que é certo? Com certeza. Nós temos que investir naquilo que é certo. certeza. Então, isso que eu achei interessante. Bom, 8º e último. Por fim, o último. oitavo e último. Graças a Deus. Que isso? Não, A gente pode marcar um outro pra você passar mais 8 depois no próximo. não, é legal, a gente pode trazer outro Vamos Sim, trazer sim, outro sim. assunto. A gente vai marcar pra trazer Exato. um outro assunto pro pessoal. Bacana. Estou começando a gostar da brincadeira. Aqui. Gostoso. Quando começa a gostar, tá terminando, né? Não, mas tá bom. Outra experiência. Eu podia ter falado não. Uhum. Ângelo, pelo amor de Deus, não coloca nisso não. Já tenho tantos compromissos, mas é um desafio. E isso Coisa nova, coisa nova. experiência Gostou? nova. E é né? legal, É né? legal. Até mesmo porque você acaba somando na vida de alguém. Com certeza. Com Você certeza. gera um conhecimento para alguém e eu aprendo muito mais. Olha como você aprendeu também. Você teve de estudar. Pra Exatamente. poder passar. E você E acredito que hoje, na fase da sua vida, é o seu propósito hoje, né? Exatamente. Cuidar das pessoas ali, tá se aproximando disso, ajudar as pessoas, como você com certeza foi ajudado um dia e criou-se esse propósito com Deus. Né? Perfeitamente. Você constrói, você tem uma fábrica de cadeira, quebrou uma, o que você faz? Constrói outra. Agora, vou colocar no meu caso, cuido de vidas, de pessoas. Machuquei uma, pego outra? Não tem como. Então, o erro tem que ser inevitável. Entendeu? Então, e para isso, toda a sabedoria que vem de Deus, e a gente tem que pegar nisso aqui. Você tem que buscar conhecimento para lidar com situações. Sim. Então, e as pessoas não querem isso, que é onde eu quero encerrar, que é aprender sempre. Sim. Eu já sei. Alguém, de repente, vai falar, vai falar de Salomão, isso eu já sei. Cara, mas de repente você vai ouvir o que você não ouviu, e de repente você já ouviu algo e algo vai acrescentar na sua vida. Porque a Bíblia fala que ela se renova todos os dias, né? Então sempre teremos aprendizado. É como o Ângelo comentou ali um pouco atrás, Gui. É aí que tá o desafio. Vamos ler aqui, no outro dia, de repente, mas eu tive um outro entendimento. Isso é muito Naquela importante. época da minha vida, eu imaginava isso de Exato. tal forma. Legal.
Vamos lá, vou pedir para o Ângelo ler para nós Provérbios 16, 16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Ok, vou segurar um pouquinho, depois você vai ler um outro para mim. É melhor adquirir conhecimento do que ouro e prata. As pessoas que trabalham para si, os empreendedores, o que eles querem? O lucro. Não é isso? Aí fala, não, trabalha para sem lucro. Não é isso que Salomão está dizendo. Mas, como eu disse, você tem uma equipe. Você conseguiria sozinho ou com uma equipe muito reduzida, que nós falamos, questão da hora extra. Então está faltando uma administração aí. Você fazer a parte da engenharia, arquitetar, abrir o alicerce, Não. tudo, Não? é impossível. E se você cortasse metade das pessoas que você tem para trabalhar, você pode até executar, mas quanto tempo, quanto gasto a mais você não vai ter? Uhum. Seu lucro vai embora, não vai? Sim. Então, é exatamente o que está sendo falado aí. Que quem busca o conhecimento, é isso? Desculpa. Peraí. Eu passei pro 16 mesmo. Não, tranquilo. É melhor obter sabedoria do que ouro. Sabedoria é conhecimento, né? É. Então, é melhor você aprender sempre, as pessoas buscar novidade de mercado. Eu até esses dias eu exemplifiquei na sexta-feira do estudo, exemplifiquei com a Dari. Eu falei, você se formou lá atrás, se você não está sempre aprimorando o seu fazer coisa conhecimento, antiga. você vai ficar para trás. A arquitetura se renova ano a ano, tempo a tempo. Eu vi pela questão do piso da casa da Bárbara. Comprou, de repente foi lá, não tem. Eu falei, pô, mas comprou agora. Você vai passar, você vai ver que já tem outro piso no mesmo estilo daquele, só que de outro formato, Já outra mudou. tonalidade. Já é novidade, Exato. né? Então, o que falta para as pessoas entram na área do comodismo, como domingo foi ministrado. O conforto para Pedro passar toda a sua tempestade era em cima do barco. Mas quando ele saiu do barco, que era a zona de conforto dele, Pedro já tinha enfrentado, melhor dizendo, várias situações com o mar revolto, vento contrário, mas ele tinha experiência dentro do barco, a área do conforto dele. Mas quando ele vai para dentro do mar, ele sente, de fato, a divergência da situação. E assim, as pessoas que não buscam conhecimento, não buscam novas experiências. E é sempre um desafio, cara. Você tem que sair da zona de conforto, você tem que ir lá e conhecer. Se você não sabe, você tem que se matricular em algum curso, fazer cursos, enfim, em todas as áreas a gente tem que buscar conhecimento. Entendeu? E no fim das contas aí, a sabedoria traz o ouro, né? Faz o ouro. Exatamente. Então, eu acho que, na verdade, é o caso de Salomão mesmo, né? É o resumo aí da vida dele. Se ele tivesse pedido lá ouro, talvez ele não teria a sabedoria de administrar esse ouro que ele recebeu. E com a sabedoria... O Matheus fechou aí até para nós aí, que nós queremos saber como fechar. Exato. Você imagina, eu quero riqueza. O senhor podia ter dado toda a riqueza para ele. E ele podia ter pego isso aí. Podia ter dado para ele uns 2 trilhões de dólares. Fala, tá aí. Isso, exato. Toma. E ele com 2 anos acaba com tudo. A gente ia estar lendo como Salomão perdeu 2 trilhões de O dólares. cara mais burro do... Não seria, exato, não seria o cara mais sábio, mas é o cara mais burro. Porque você falar hoje, ele fala, o cara perdeu 2 trilhões, vai falar assim, esse cara é burro. Ele tem que se esforçar demais. Exato, então nós estaríamos falando exatamente o contrário, né? O homem mais burro que já existiu. Então ele sabe porque eu falei, não, vou te dar sabedoria. Sim. Daquilo que você tem, então, digamos, ele não veio de mão vazia, a gente sabe disso, ele herdou o reino do Pai. Mas não era tudo isso. Então veja aqui, o pouco que ele tinha, o que ele fez. É o que pode acontecer conosco. Né? Sim. É aquele ditado com pouco com Deus vale muito, né? Deus tem para multiplicar, mas então Deus faz, eu fico sentado na minha cama e a minha empresa vai fluir. Não, cara, se você não buscar conhecimento, inteligência, sabedoria, não ser preguiçoso, deixar de ser negligente e assim, todo esse investimento Bispo, aí. Você passou pra gente 8 pontos que eu acredito que você tenha tirado um bom resumo
de tudo que você leu, que você aprendeu, o que isso, finalizando, né? Aham. Terminando esses 8, o que isso trouxe para você também, um pouco? Pra gente agora foi um ensinamento. E para você? Aí que tá, Ângelo, que eu sempre falo para os meus filhos, lutem por aquilo que vocês podem, não desistam. E eu, né, o Davi, meu caçula, 22 anos, então criei meus filhos. Eu hoje, assim, eu me dou por satisfeito na minha vida. E hoje, tudo que eu quero investir na minha vida é, como o Matheus falou, é em ajudar o próximo. E isso aqui me trouxe para mim realmente uma bagagem muito grande. Se na vida de vocês eu pude somar e posso somar na vida de vocês, hoje aqui conhecendo o Matheus, nosso amigo Lucas, né, que está aqui, vai estar ali participando também. Bastidor. Se hoje eu posso somar na vida de vocês, eu fico imaginando eu buscando mais conhecimento, buscando mais sabedoria em Deus, quantas pessoas mais eu não vou poder ajudar. Você pode atingir não só as pessoas que estão precisando, também como empresários que precisam de pessoas conselheiras ou ajudando a ver um pouco dessa visão. Às vezes a pessoa não sabe como prosperar, falta Deus na vida dela, e você consegue trazer muito isso. Acho que até aproveitando esse gancho aí, Bispo, passar para o pessoal aí que está visualizando a gente aí, uma indicação de seguir a comunidade. É muito tranquilo, vocês vão gostar. Todo domingo sempre tem ao vivo lá o culto da família. Então tá aí, tá fácil. Fica o não tá convite, difícil. também tem os cultos gravados no Instagram Isso. deles, caso vocês não Sim. consigam assistir. É muito bacana, ali você aprende, é bem diferente, ali você vai aprender muito sobre tudo na sua vida. Ali você consegue acrescentar muita coisa, a entender, às vezes você está numa fase muito difícil, você consegue ali ter um conforto. E fica o contato, convite né? também, né? Contato de com essa virem. pessoa aí. É um cara sensacional, um cara que muito sábio aí realmente também. nos traz muita sabedoria, nos ensina muita coisa. Fica o convite. E, Bispo, por fim, né, pra gente poder finalizar esse podcast, que foi muito bacana. Pra gente, você é um cara sensacional na minha Obrigado. vida, na vida do Gui, na vida da minha família. Você nos ensinou muito, nos ensina muito. Pra gente é muito prazeroso ter você na nossa vida. Eu posso dizer que você é um grande amigo meu, não é uma pessoa que... Hoje eu já não me vejo mais sem você me dando conselho, conversando comigo, sendo Amém. meu guia, Fico sendo feliz. meu amigo. O que a gente fala do fim de Salomão? O que você vai passar aí pra gente finalizar esse podcast, Legal. pessoal? A curiosidade. Quem vai fechar podcast hoje vai ser o Bispo, não vai ser eu. Então, muito obrigado a todos os patrocinadores novamente. E, Bispo, deixa a última fechada com você. Antes de finalizar, eu quero agradecer a todos os ouvintes dessa tarde. Quero agradecer o Ângelo, o Gui, o Matheus, o Lucas pela atenção, pela oportunidade, pela confiança prestada. E como o Gui já falou, está aberta a comunidade para receber qualquer um de vocês, um lugar simples. Não estou ali em busca de renome, não estou ali em busca de reconhecimento dos homens. Estou ali para servir qualquer um, estou ali para ajudar. Me coloco à disposição de vocês que queiram saber mais. Legal. Quiser tomar um café comigo, quiser meu contato é aberto, não tem por que só chamar o Ângelo, o Gui, eles têm meu contato, pode me chamar no privado, Sensacional. estarei atendendo vocês, aconselhando, orando por vocês, ajudando vocês naquilo que foi preciso. Eu vejo que o Ângelo, que são amigos de vocês, que estão aí sempre ligados nesse canal, o Ângelo mesmo, vocês são um testemunho, né, de como vocês conheceram a comunidade e o que a comunidade, eu falo numa questão, mas o que a palavra de Deus tem sido feito na vida de vocês, a diferença que isso tem ocorrido na vida de vocês, isso é importante. Eu não sou religioso, eu não falo que a comunidade é o melhor lugar do mundo, mas a palavra de Deus é sabedoria para todos aqueles que temem a Deus. E então eu deixo aqui meu agradecimento e, para finalizar, eu quero deixar um desafio para todos nós que estamos aqui, para todos vocês que estão nos ouvindo essa tarde, em falar do fim de Salomão. Aí então, talvez alguém pode pensar assim, esse cara é um patriarca, esse cara, ele realmente, até o final dos seus 40 anos de reinado, Israel viveu, como se diz, no pão de mel.
Mas eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Eu vou deixar aqui o livro de 1 Reis, capítulo 11, para vocês verem que a desobediência de Salomão trouxe consequências terríveis para a vida dele. Então eu falo assim, não foi legal. O final de Salomão não foi o melhor possível, exatamente pela desobediência. Como nós falamos aqui um pouco antes no nosso bate-papo. É muito fácil vir um coach falar toda a parte boa, que Deus vai te dar, você vem para cá, porque Deus vai fazer isso por você. Deus tem muito a fazer, Deus fez na minha vida, sou testemunho do que Deus fez na minha vida, mas eu quero dizer assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Então muitos estão tentando pagar o seu próprio preço para suas conquistas, para ter uma vida melhor, e nós não precisamos nada mais do que obedecer a Deus. Como o Ângelo Gui deixou o convite, vocês não vão lá para ouvir a mim, vocês vão lá para ouvir a palavra de Deus. Que isso que é importante, é isso que muda, é isso que é o agente transformador na vida das pessoas, não é o bispo, mas é a palavra de Deus. Então, deixo o desafio para vocês, lê lá, 1 Reis, capítulo 11. Legal. E vocês vão anotei ver aqui também já pra vi. ler. o finalzinho triste aí de... Ele não contou nem pra gente. A gente Não. ficou perguntando pra Eu ele estou antes curioso nos até agora. bastidores. A gente Aí perguntou, não. então ele não contou. Ele falou, vou falar. Que chateado que eu vou ter que ler. Dá pra ler já. Não, mas a gente já vai escutando Vamos no esperar. carro. Abre Vai aí. até lá. Ô, Ângelo, faz o seguinte, Não contou pra nós. lê Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Eclesiastes 1:18. De repente você vai falar assim, mas Flash ligado aqui. de repente você vai falar que contraditório tudo isso agora. Não, é que vocês quando lê 1 Reis Vai fazer 11, sentido. você vai entender Eclesiastes? 1 e verso 18. Aí vocês vão entender que não é uma divergência de palavras, mas vocês vão entender o porquê que ele fala tudo isso. Entendeu? Leio como um fechamento Pode ler como fechamento. e vamos agradecer, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, galera, por estar acompanhando aí. Teremos mais, hein? Valeu, pessoal. Mais um aí, ficando por aqui. Já estamos ansiosos pelo próximo. É sempre bom contar com vocês aí. Vou fechar, Bispo. Muito obrigado. Fechou, imagina. Tá? Agradeço de coração Amém. a presença. E vamos lá. Eclesiastes 1:18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Pessoal, fica aí como palavra-chave para vocês. E não esqueçam de ler 1 Reis, capítulo 11, que vocês vão ver o fim de Salomão. Obrigado, pessoal. Valeu, até o galera. próximo Até podcast. mais. Um abraço. Valeu.